Graça e paz, é com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Graça e paz a você que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Estamos iniciando mais um programa, a leitura orante da Palavra de Deus. Trata-se de um encontro semanal com o objetivo de favorecer uma espiritualidade bíblica por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e ação dos Evangelhos dos domingos. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, a partir desse mês de junho. Dou um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Hoje rezaremos com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Neste programa contamos com a presença da Maria Aparecida Duque, pedagoga, psicopedagoga, do Robson José da Silva, teólogo, administrador, e da irmã Romi Alti, que também pertence à Congregação das Irmãs Paulinas. Agora eu vou pedir à irmã Romi que recorde e conduza os passos da leitura orante, sobretudo para quem está iniciando hoje. Pela alegria de reencontrar-nos, digo a vocês graça e paz. Para você que nos acompanha na Rádio América, na TV Horizonte e por outros meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. E nós vamos ativar a nossa memória. Lembre-se que semana passada nós recordamos quais eram as 5 perguntinhas que nós fazíamos para recordar os 5 passos da leitura orante. Vamos lá. Então, o primeiro passo é, a pergunta é, o que o texto diz? É a leitura. No segundo passo, o que o texto diz para você, para mim, para a comunidade e para a realidade atual, a meditação. E o terceiro passo, o que o texto me leva a experimentar ao ouvir Deus falar ao meu coração, a contemplação. E o quarto passo é o que o texto me leva a falar com Deus, a oração. E por fim, tendo lido o texto, meditado, contemplado e rezado, o que ele me sugere para viver durante a semana a vida essa palavra? Com essa motivação, creio que nós possamos já iniciar a leitura orante, invocando a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, para que Ele nos conduza e ilumine em cada passo e nos mostre o caminho para o encontro profundo com Deus, conosco mesmos, com as pessoas e com o universo. Harmonizar-nos com esta realidade dentro do nosso coração. Iniciemos então a leitura orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O texto que nós vamos ler do Evangelho segundo a comunidade de Marcos, conforme a irmã Iracema já acenou, é do capítulo 4, versículos 35 a 41. Ele vem logo depois do texto que meditamos na terça-feira passada, que é sobre a semente e o reino de Deus. Esse texto, ele encontra-se como o anterior na primeira parte do Evangelho segundo a comunidade de Marcos. E qual é o tema? É quem é Jesus? E esta pergunta, quem é Jesus, reaparece no Evangelho de hoje, quando os discípulos, depois da tempestade acalmada, eles se perguntam: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? E segue o nosso texto sobre a tempestade acalmada, já entrando no capítulo 5, versículos 1 em diante, é a expulsão que Jesus faz de um espírito impuro de um homem numa aldeia chamada Gerasa, que é no início desse capítulo. E no relato de hoje, Jesus encontra-se com os discípulos numa barca, fazendo a travessia de um lado a outro do mar da Galileia. E o que acontece durante essa travessia? Uma tempestade. E outros barcos estavam com o barco de Jesus. Leitura. O que o texto diz? Neste texto, nós vamos ouvi-lo no primeiro passo da leitura orante, que é, de fato, a leitura. E nós vamos lê-lo com a preocupação de entender bem o texto, de entender o que Jesus quer nos ensinar e dizer atrás destas palavras que ele viveu e pronunciou aos seus discípulos em alto mar. Então, nós vamos nos apropriar desse texto, deixar que ele cale no nosso coração e tentar responder depois o que o texto diz. Então, convido o Robson para fazer para nós a leitura. Enquanto você que nos acompanha pela Rádio América e pela TV Horizonte e outros meios de nossa querida Arquidiocese, na sua Bíblia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a teologia da comunidade de Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então a ventania, tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos os acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te.
O vento parou e fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Eu convido vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação que releiam o texto para internalizá-lo. E, ao internalizá-lo, você consiga fazer a sua síntese. E se você desejar, pode anotá-lo num caderno à parte. E você pode relê-la durante a semana. Maria Aparecida, será que você conseguiria fazer para nós a síntese desse texto? Naquela tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para a outra margem. Eles estavam próximos na praia do Mar da Galileia. E, quando estavam no meio do mar, veio uma forte tempestade. E as ondas jogavam a água dentro do barco. E os discípulos ficaram com medo, acordaram Jesus e perguntaram: Mestre, não temas que nós perecemos? Então Jesus levantou, abrandou o mar, abrandou o vento e houve grande calmaria. E depois perguntou para os discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, eles se entreolhavam e perguntavam: Quem é este que o vento e o mar obedecem? Veja como nesse texto se repete o conteúdo que é da primeira parte do Evangelho de Marcos, né? Quem é Jesus? Até os discípulos têm dúvidas sobre ele. Querem saber de onde vem esse poder que ele tem. E esse passo nos faz passar a um segundo momento da nossa oração, que é a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? E agora, a meditação é o momento de nós tomarmos esse texto bíblico e trazê-lo para a nossa vida. Será que esta palavra ou esse texto tem algo a dizer para mim, para você, para a minha comunidade, para a realidade do momento? A meditação, ela nos leva a relacionar a nossa própria vida com esta palavra lida. E esse é o momento de usar a mente, a razão e até a nossa imaginação. E é o momento de descobrir qual é a vontade de Deus, a verdade oculta que Ele deseja revelar para nós. É o momento de dialogar com os personagens do texto, dialogar com os discípulos, com Jesus, né? Observar quais são os conflitos que aparecem nesse texto. Há alguma semelhança ou alguma diferença com a minha vida, com a vida da comunidade, da nossa situação hoje? E é importante que você volte sempre ao texto.
E o que representa hoje o barco? Esse barco agitado pelo vento, pelo medo, pela tempestade. Quem se encontra hoje neste barco agitado pelas ondas da vida? E por que Jesus repreende os seus discípulos? Chama a atenção deles, da pouca fé que eles têm na presença de Jesus em meio a eles. Será que tem alguma coisa a ver comigo, com a minha vida, com a minha comunidade? E hoje, quem pode salvar-nos? Você percebe alguma semelhança entre a tempestade de ontem e de hoje? Aonde? Pense um pouquinho nisso agora. E neste momento da meditação, convidamos a irmã Iracema, depois o Robson e a Maria Aparecida, se o desejarem, podem partilhar a sua reflexão sobre esta palavra. Eu sinto, nesta palavra, algo que me tocou forte na leitura e agora meditando, é de fato a tempestade que surge forte, aonde os barcos, eles são removidos, onde enche de água. E outro aspecto é quando Jesus pergunta: por que sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Eu creio que nós estamos vivendo hoje, na realidade da nossa sociedade, de mundo, uma grande tempestade, onde os barcos da nossa vida, da vida de nossa família, de nossa sociedade, está sendo de fato mexidos. E essa pergunta que Jesus faz, eu acolho como uma pergunta também para a minha vida. Por que sois, por que você é tão medrosa? Ainda não tendes fé? Porque eu creio que vivemos uma realidade de medo. E acredito também que eu preciso ter mais fé, precisamos ter mais fé para sentir que Jesus está nesse barco conosco, no barco da minha vida, no barco de nossas vidas e em meio a essa grande tempestade que nós estamos vivendo hoje. Eu fiquei tocado por uma pergunta dos discípulos que muito me incomodou e nos incomoda muito. Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Muitas vezes na vida, e especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente cai em tentação de fazer esse questionamento. Onde está Jesus? Onde está Deus? Por que o povo sofre tanto? Por que essa pandemia? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? E a gente esquece que, no fundo, Jesus sofre igualmente com os nossos sofrimentos. Jesus mora nas enfermarias. Jesus trabalha nos CTIs e nas UTIs. Jesus é o tubo. Jesus é a lágrima. Jesus é a videochamada que nos conforta. Jesus sofre com todos nós. Jesus, que mora no nosso coração, sofre com a gente. Definitivamente, ele se incomoda. Definitivamente, ele não está à margem. Ele está no centro, ele está dentro. E as chagas se abrem a cada sofrimento que o povo coletivamente sofre, muito mais do que as chagas lá da cruz. Para mim, esse texto me incomodou
por causa da dificuldade que os discípulos ainda tinham de reconhecer Jesus. Jesus ficava com eles o tempo todo. Eles viam as obras de Jesus. Eles testemunhavam o bem que Jesus fazia. E eles não descobriram o dom sobrenatural de Jesus enquanto homem, é claro, aqui na Terra, né? E para eles perceberem esse poder de Deus, poder de Jesus na natureza, no cosmos, eles presenciaram essa harmonia que Jesus trouxe ao mar e ao vento. E mesmo assim eles ainda questionaram: quem é este? E perguntaram tantas vezes: quem é este? E agora, quem é este que até o vento e o mar obedecem? E por que eles não confiavam em Jesus? Porque eles ainda não tinham, eu vou dizer até assim, a ficha não tinha caído ainda de quem era Jesus, né? E ficaram com medo. E, trazendo para nós hoje, estamos também vivendo o medo. O medo de sair de casa, o medo de ser contaminada, o medo de fazer visitas. Estamos com medo. E aí nós perguntamos: por que ainda temos medo? E essa realidade, ela atinge todo mundo. Não sou uma exceção. Não sou a única que se coloca questionamentos, perguntas, e muitas não têm respostas. E é claro que acolher as incertezas e confiar e acreditar que Deus está comigo, que Ele conhece a minha situação, que Ele conhece a minha realidade. E assim mesmo eu acolho e acredito. E acredito que aquilo que Ele realiza na minha vida, nas pessoas queridas que fazem parte da minha história, que Ele tem um desígnio. Que muitas vezes nós não entendemos e temos dificuldade de acolher. Eu acredito que este é um mistério da nossa fragilidade humana e que o importante mesmo é viver na serenidade, na paz, na confiança incondicional de que Jesus está no meu barco, Jesus está no alto mar comigo e que Ele me acompanha. O que me acontecer, Ele conhece, Ele sabe, Ele me dá a força necessária para viver e enfrentar essa realidade. E essa confiança que Jesus nos convida e mostrou aos discípulos que Ele deseja também de nós, né? Então, vamos passar ao terceiro passo do nosso momento de leitura orante, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois de ter lido, meditado, agora vamos contemplar. Esse é o passo mais profundo da intimidade com Deus, onde eu abro espaço para Ele
para escutá-lo, para deixar com que ele mova dentro de mim as iluminações, as moções que ele quer, pelos quais me conduzir a um caminho de uma intimidade mais profunda com Deus, comigo mesma, com as pessoas e com o universo, a natureza. Então, contemplar é um momento de silenciar a mente, silenciar o coração, numa atitude de profunda escuta. É deixar Deus falar por meio dos meus sentimentos, iluminações, emoções que se movem dentro de mim, desde a leitura, a meditação e agora na contemplação. É o espaço reservado para Deus. E que Ele fale num silêncio amoroso ao nosso coração. E se você puder, tome uma posição mais confortável. E se lhe ajudar a fechar os olhos para o melhor recolhimento interior, claro, sem dormir, escute o que o Senhor tem a lhe dizer. Neste momento, nós podemos passar para o quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Este é o momento de devolver a Deus, em forma de oração, o que vivenciamos na leitura, na meditação e na contemplação. A oração é o momento da intimidade com Deus, como também na contemplação. Converse agora com Ele, a partir do que você vivenciou nos passos anteriores. Pode falar com Deus numa forma de louvá-lo, de ação de graças, porque Ele protege a minha vida, me salva, de súplica pelas famílias e por tantos que sofrem, que vivem na solidão, ou também um pedido de perdão pelas minhas omissões. Fale aquilo que o seu coração lhe pedir. Nossa oração brotará da realidade que nos envolve, como pessoas que convivem com outras, com o momento histórico do nosso povo, que está vivendo na dor, nas saudades, muitas vezes, na solidão. E você, que nos vê e que nos ouve, faça a sua oração na profundidade do seu ser, na certeza de que Ele está ao seu lado, que Ele acompanha os seus passos, que Ele sabe e Ele quer dar a você o conforto, a força, a coragem
confie. Convido agora a expressar a sua oração a Deus. A irmã Iracema, o Robson e a Maria Aparecida, se o desejarem. Senhor Jesus, faça com que eu perceba a Tua presença amorosa no barco da minha vida, em meio a toda essa tempestade que vivemos em nossa sociedade. Que eu perceba a Tua presença, como o próprio texto nos diz, na parte de trás, no lado, junto comigo e junto com tantas pessoas que precisa dessa Tua presença. Presença que acalma, presença que conforta, presença que cura e que consola. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, por se fazer presente na vida de cada um de nós, em nossas vidas cotidianas. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender que o que passamos nessa vida terrena, as tribulações, são frutos dos nossos atos coletivos, dos nossos atos enquanto comunidade. Abençoe para que praticamos atos que nos tragam mais igualdade social e menos tempestade às nossas vidas e às nossas comunidades. Que eu consiga entender, que consigamos que a própria palavra eterna significa desde sempre, eterna. Sim, a vida eterna começa no nascimento, nas nossas relações e não na morte. Que a gente viva de forma mais tranquila, de forma mais confiante e que a nossa fé cresça cada dia. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, em meio às tempestades que estamos vivendo do Covid-19, necessitamos de sua graça. Eu vos peço que nessa travessia venha em nosso socorro, no socorro de toda a humanidade, ordenando que ela pare de se alastrar, que nos venha a vacina suficiente para toda a população do mundo. São muitas vidas ceifadas, ocasionando muito luto, muita orfandade, muito desemprego e muitas necessidades. Eu vos peço, Jesus, atenda a esse nosso pedido. Nós confiamos e temos fé na sua graça, na sua bênção. Amém. 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 Obrigada. E nessa confiança que temos no Senhor que está perto de nós, que nos entende, que nos acompanha, vamos passar ao quinto passo, que é a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? O que essa palavra lida, meditada, contemplada, rezada, agora me sugere a viver? E este é um momento de atender a um pedido que Jesus mesmo, a uma determinada altura do seu evangelho, fez. E disse, ao dizer: quem ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a ação é fruto daquilo que fez arder o nosso coração durante a realização dos passos.
e agora nos leva a uma ação concreta. E determine neste momento qual é a atitude, qual é o gesto que você gostaria de realizar ou de praticar durante esta semana. E a leitura orante, ela nos leva a um novo olhar que brota diante desta realidade que vivemos e nos faz viver de uma forma nova. Nossas atitudes, nossa convivência, a nossa fé. É a vivência da alegria de um encontro em maior profundidade com Deus, conosco mesmos, com os outros e com as pessoas que convivem conosco no dia a dia, na proximidade e também com o universo. E para nós concluirmos o nosso encontro de hoje, eu convido a irmã Iracema a fazer os enunciados de nossa oração. Você, em sua casa, e nós que estamos aqui em videochamada, vamos formar uma comunidade e nos unirmos nesta oração conclusiva do nosso encontro e vamos considerar Jesus no nosso meio, segurando as nossas mãos e fazer-lhe os nossos pedidos. Então, convido ao Robson, Maria Aparecida e a você que está participando deste momento de oração a rezarmos juntos este refrão. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Vamos lá? Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Nos acontecimentos difíceis de nossas vidas e de nossas comunidades, não permitais que os nossos medos impeçam a fé em vós. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Ensinai-nos a reconhecer tudo o que já operastes em nós, em nossas comunidades. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Nas travessias de nossas vidas, ajudai-nos a passar para a margem que vós desejais para o nosso maior bem. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Ajudai-nos a crer que vós sois maior do que nossos problemas e tormentas pelas quais passamos. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Ajudai-nos a responder com fé nossas dúvidas. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Reforça em nós a fé em vós, na hora que a intensidade dos ventos e tempestades tentam nos derrubar. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Ajudai-nos a acolher os que sofrem pelo luto causado pela pandemia. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. Ensinai-nos a aceitar as mudanças de planos em nossas vidas nesta pandemia. Senhor, que acalmastes o vento e o mar revolto, ouvi-nos. E assim, nós concluímos esta leitura orante pelo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agradecemos a sua presença nesta leitura orante, agradecemos ao Dom Valmor, a Arquidiocese e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante com o Evangelho do domingo seguinte. Até lá! Fique agora com a canção A Barca, Canções para